Bom dia a todos que estão aqui hoje no Instagram, Facebook e YouTube, nesse nosso encontro para bater um papo sobre artigo científico. Então, sejam muito bem-vindos aqui no dia de hoje. Deixa eu só confirmar minha conexão aqui com o Instagram, ok? Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Artigo em Foco, em que nós vamos conversar um pouco mais sobre as questões relacionadas com a evidência científica. Então, a gente sempre tem que pensar assim: se você quer escrever artigos científicos na área da saúde, você precisa entender qual é o caminho. É aquela história. Existe um caminho para escrever artigo científico? Sim, existe um caminho prático, um caminho objetivo, direcionado para as nossas necessidades. E por que é importante a gente seguir esse caminho na nossa prática? Por que é importante a gente ter a lógica da redação científica muito clara? Porque todos os dias nós precisamos entender que a ciência é parte da nossa vida. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas a terem um melhor desempenho na redação do seu artigo científico, a conseguir escrever o seu artigo científico em um mês. É possível. Inclusive, eu estou muito feliz que, recentemente, uma aluna me escreveu falando que acabou de fazer um outro artigo científico, só com as dicas e com o passo a passo que a gente conversou, que a gente dialogou. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo esse resultado dos meus alunos, porque é um resultado prático, é um resultado real, é um resultado aplicável de fato às suas necessidades. Então, e o que eu posso entender como um caminho da redação científica? A redação científica, ela tem etapas. É como se fosse a vida da gente. A vida da gente ela não é feita de etapas. De repente, a mãe gesta um filho. E a gestação faz parte da etapa da vida daquela mãe, mas que gera uma outra vida, que é o filho. Então, a criança nasce, chega na primeira infância, depois chega na adolescência, depois da adolescência entra na fase adulta, e aí vai tomando outras decisões na vida até chegar à fase do envelhecimento. A fase adulta é a fase mais longa da nossa vida, porque começa aos 18 anos e vai até os 59 anos. Então, com o artigo científico é um pouco assim. As fases da redação do artigo científico. Você vai fazer o primeiro artigo. Depois que você faz o primeiro artigo, que você treina muitas vezes esse conteúdo, você passa a ter uma habilidade muito melhor para escrever cientificamente. Por que eu estou dizendo aqui isso hoje? Porque, por exemplo, essa minha aluna fez o primeiro artigo recentemente, seguindo um método, escrevendo um artigo em um mês. E agora ela já escreveu o segundo artigo em menos de um mês. Por quê? Porque ela desenvolveu as habilidades necessárias para escrever cientificamente. Ela desenvolveu as habilidades necessárias para avançar. Então, o que você precisa entender? Que quando você utiliza ferramentas e você tem simplicidade na construção do seu conteúdo científico, você torna a sua vida muito mais fácil no processo de escrever cientificamente, no processo de aplicar o seu conhecimento fácil para o outro. A gente tem que facilitar ao máximo a compreensão do outro. A redação científica tem esse papel de simplificar o conteúdo, de tornar esse conteúdo muito mais fácil para que o outro veja. E como é que eu consigo pensar sobre isso? Utilizando guias de redação. Os guias de redação nos ajudam de forma significativa. É como se o guia de redação fosse a mãe pegando na mão da criança na hora que o pai
atravessar a faixa de pedestre. É como se eu pudesse lhe dizer que o guia de redação é a chave que faz com que você tenha mais criticidade, um pouco mais de aprofundamento, compreensão do que é necessário fazer. Então, o guia, ele funciona como o papel da mãe. A mãe não orienta o filho no que ele deve fazer, ele orienta o filho durante as suas construções práticas. Então, o guia de redação é como se fosse essa comparação que a gente faz com a mãe. Ele vai ajudar a gente naquela orientação. Agora, quem é que decide se vai ou não de fato fazer aquilo? É a natureza humana. Não estou dizendo que a criança toma totalmente as suas decisões, mas ela pode fazer uma pirraça com a mãe, ela pode emburrar e não querer fazer aquilo naquele momento. E aí a mãe, de forma muito persistente e repetidas vezes, ela vai lá e diz assim: meu filho, por que você não faz isso? Meu filho, por que você não faz isso? Então, a lógica do guia de redação é você pensar assim: o guia de redação é como se fosse a mãe ali na sua prática diária, que está todo dia, que você olha te dizendo: você colocou isso no artigo? Você aplicou essa informação de forma prática e objetiva desde o seu artigo? Você seguiu esse panorama? E é interessante a gente pensar que o guia de redação, ele é a mãe te orientando. Mas para que você se aprofunde e para que você conheça um pouco mais sobre os guias, você precisa internalizar essa ideia de forma prática. Você precisa internalizar essa ideia no seu dia a dia. É muito ilusório a gente pensar que escrever cientificamente é não utilizar de recursos que favoreçam esse nosso desempenho. Bem, outra questão que aí o guia de redação ele não vai te dizer claramente, porque ele é um guia com um roteiro, mas que a gente precisa aprender, que está nas entrelinhas da redação científica, é a utilização de termos complexos. A vida já é complexa demais, de forma muito profunda, para que a gente entenda e classifique a ciência no seu nível de complexidade também no texto. O que eu quero dizer com tudo isso? É que se você não traz uma linguagem simples, objetiva, clara e concisa na sua produção textual, você acaba perdendo a oportunidade de fazer com que o outro entenda aquela comunicação. Por exemplo, um exemplo muito prático de uma linguagem que se torna complexa durante essa jornada. Vou falar mais um pouquinho na frente. Já já eu digo aonde você pode achar. É interessante a gente pensar que a linguagem simplificada durante a nossa construção e produção de conteúdo, ela precisa ser acessível. Nem todas as pessoas vão compreender o seu tema se a gente usa requisitos muito robustos durante a produção do nosso conteúdo textual. Então, um exemplo muito prático que vai tornando o texto cansativo e complexo é o uso de palavras que aparentemente podem parecer claras durante a nossa construção, mas que essas palavras não são tão claras assim. Então, por exemplo, se eu chego no meu conteúdo, se eu chego na redação do meu texto científico e coloco que, escrevo que esse conteúdo já foi supracitado, ou esse conteúdo ele vai ter um conhecimento notório sobre aquele assunto, ou se esse conteúdo ele vai ser de fato trazido dentro de uma avaliação de uma seara ou de uma avaliação sine qua non. São termos, inclusive, que eu adoro esses termos, mas que são termos que não simplifica
em nada a linguagem do seu conteúdo. E por que eu estou falando isso? Porque é muito bonito a gente falar bonito, mas não é acessível você falar tão bonito assim. Veja que eu não estou dizendo que você, o fato de você ser simples, você não será elegante na construção do seu conteúdo. Sim, você será elegante na produção do seu conteúdo, mas de forma simples. Cuidado com o uso excessivo de informações que pouco informam. O que eu quero dizer? Informações que pouco informam, que não nos ajudam nesse processo de construção científica. É aquela frase vazia. Isso é comum. Eu vejo muitas vezes a frase vazia, a frase que não informa. A simplicidade precisa vir pensando na comunicação científica de uma forma muito mais clara. Então, uma frase que não informa. Esse é um problema de saúde pública. Qual é o problema que não é de saúde pública? Então, frases que não informam, que não dizem o que quer dizer, que não geram conhecimento, são frases que tornam o seu texto vazio e que um bom revisor vai dizer assim, ué, por que ele colocou aqui isso aqui? Mas de que forma isso agrega a ciência? De que forma isso potencializa o meu resultado para a ciência? Outros termos que a gente utiliza e que torna a linguagem mais complexa durante essa nossa construção científica é o uso excessivo de advérbios, de termos de conexão ou do gerúndio. O gerúndio, que é fazendo, realizando, dizendo, discutindo, analisando, avaliando, é a gente usar o nosso verbo todo dessa forma, como nós estivéssemos construindo, como nós estivéssemos falando aquele conteúdo. Todas as vezes que a gente usa essa questão, esses termos, a gente acaba cansando o leitor. É muito cansativo o leitor ler tudo no seu texto com o final ando ou endo, que é isso um pouco da construção do gerúndio. Então, evite ao máximo o gerúndio. É claro que vai ter momentos que você não vai escapar disso. Mas eu tinha um aluno que ele escrevia gerúndio da primeira frase à última frase da introdução, por exemplo. Então, é como se a gente estivesse entendendo que aquilo estava acontecendo agora. E, na realidade, não é. Isso aconteceu no passado. Então, assim, a simplicidade da redação também está nessa nossa compreensão da leitura. Coisas que ninguém te diz na prática, ninguém te conta que você tem que pegar e que você tem que analisar aquele conteúdo, aquele material de forma muito mais fácil. Então, pensar isso, pensar esses problemas que envolvem a simplicidade da linguagem, a gente consegue facilitar a nossa construção de conteúdo. Bem, você ganha o que com isso? Qual é o seu benefício? É que você vai ter uma facilidade de comunicação. A redação científica é reflexo de duas questões da vida da gente, que a gente tem que pensar. Se você é uma pessoa prolixa, se você é uma pessoa que precisa usar de muitos termos para explicar algo a alguém, você precisa começar a repensar a sua conduta de raciocínio de uma forma mais objetiva para pegar esse conteúdo e escrever de forma mais objetiva. A redação é reflexo daquilo que a gente é. Por que é reflexo daquilo que a gente é? Porque é transpor a ideia da sua mente para o papel. Então, se você está transpondo a ideia da sua mente
para o papel, você precisa trabalhar com a visão mais objetiva e clara daquele conteúdo, com a visão mais direcionada para a sua necessidade de avaliação, a sua necessidade de mensuração daquilo que você está trabalhando. Então, é interessante a gente pensar que quando nós estamos colocando a informação no papel, a gente está tornando prático a visão do seu leitor sobre o seu pensamento. Então, gente, isso vai fazer o quê? Vai fazer você otimizar o seu tempo. Sabe qual é a grande questão que a gente tem que entender aqui, que eu trago no Ciência em Texto, que é algo que a gente tem que trabalhar, é que o meu tempo é precioso. Eu não posso ficar gastando um tempo excessivo em uma única atividade. Então, se você entende essa lógica da simplicidade científica, da objetividade, para conseguir gerar aquele conteúdo, gerar aquela informação, você vai, de fato, ganhar mais tempo para outras atividades da sua vida. Isso importa muito para a gente, enquanto qualidade de vida, isso importa muito para a gente, que a gente entenda que nós temos tempo para outras coisas da vida. E às vezes parece que não, quando a gente não tem um pensamento organizado para desenvolver isso. Bem, os meus alunos, como eu já até citei aqui como um exemplo, eles desenvolveram essa habilidade de pensar de forma mais objetiva e simplificar a comunicação. Cuidado com o uso excessivo dos advérbios, que é um outro ponto que eu coloquei. Então, assim, desse modo, ademais, entretanto, no entanto, nessa perspectiva, nesse sentido, são termos importantes que nós podemos usar pontualmente durante essa nossa construção de conteúdo. Mas usar esses termos conectivos ou os advérbios de maneira excessiva faz com que o leitor tenha pausas excessivas e se desconecte da ideia do seu conteúdo. E não é isso que você quer. Você quer atrair aquele leitor de um modo que ele se prenda ao seu texto, de um modo que ele entenda a clareza daquela informação. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar quando a gente utiliza esses termos. Bem, os meus alunos, eles sempre estão, obviamente, aprendendo. Eu também sempre estou aprendendo, porque a comunicação, desde sempre, de muito tempo, ela mudou ao longo dos anos, de milhares de anos. Você pode lembrar aí, se a gente pensar que a comunicação começou lá com a forma gestual, vamos dizer assim. Depois iniciou a fala, depois da fala iniciou a escrita. E olha o quanto que a nossa língua mudou desse tempo para cá, e vem mudando passo a passo, tempo a tempo. Então, o que a gente sempre tem que pensar? É que a escrita científica é diferente. Se você perguntar há 20 anos, talvez há 25 anos atrás, 30 anos atrás, o livro era a melhor fonte de informação científica. Porque o livro era aquilo que a gente imprimia, trazia. Então, era uma fonte de informação científica robusta. Com o passar dos anos, o livro perdeu esse valor. É importante ler livros. É importante ler conteúdos. Mas, com o advento da internet, o artigo científico se potencializa hoje como uma comunicação muito mais rápida daquele conteúdo, daquele material, daquelas informações que você está trabalhando. Então, veja como mudou o nosso perfil de escrever cientificamente. E hoje as revistas estão cada vez mais pedindo menos. Por quê? Porque a velocidade da produção de informação é rápida.
A velocidade com que o conteúdo é gerado diariamente, é publicado diariamente, é muito rápido. E como esse conteúdo ele é produzido de forma muito rápida, a gente precisa cada vez mais ser objetivo. Ah, mas eu estou fazendo aqui uma pesquisa qualitativa, eu tenho que falar a análise do discurso da pessoa. Sim, você tem que falar, mas de forma objetiva. E cuidado com a confusão da objetividade versus a ausência de informação. As pessoas gostam muito, eu vejo isso quando eu estou revisando artigos, de justificar que você não informa aquele conteúdo porque não tem espaço. Hoje as revistas tem revistas que têm pedido 4.000 palavras, incluindo referências, que colocam um limite das referências. Então, se você não traz uma linguagem simples e objetiva, você não vai ter espaço para expressar a sua ideia. Então, gente, a linguagem científica, ela é muito importante nessa jornada. Ela é muito importante para que fique fácil para o seu leitor esse conteúdo. Bem, então, os meus alunos, eles ainda repetem essas informações de forma consistente. Por quê? Porque eles estão aprendendo a desmistificar essas ideias. Mas eu tenho alunos que, como repetem isso várias vezes, eles aprenderam, inclusive, repetiam, né, no passado, eles aprenderam, inclusive, que a simplicidade da linguagem é muito mais útil do que a complexidade da informação. Olha, uma dica assim simples, uma coisa boba, que a gente segue regras, como a regra da ABNT, por exemplo, que a gente vai seguindo regras, que é uma coisa bem simples, e que a gente esquece de repensar isso à luz da produção textual. O uso de siglas. O uso de siglas traz uma complexidade para a leitura. Uma complexidade que talvez vocês não tenham uma dimensão. Por exemplo, você está escrevendo um texto científico. Aquele conteúdo que você está trabalhando, que você está vendo. E aí você cita a sigla pela primeira vez. E depois o resto do texto você cita toda a sigla. Imagine que o seu leitor ele está procurando em cada parágrafo do seu conteúdo a ideia principal. Ele quer entender a lógica principal daquele assunto. Então, você faz com que ele gaste energia para entender o que é a sigla. Se for um leitor que está se aproximando do conteúdo, você vai fazer com que ele volte várias vezes àquela sigla para entender a ideia. Então, o uso de siglas traz essa complexidade no raciocínio do seu leitor. Então, eu não recomendo você usar siglas se não for estritamente necessário. Ah, o que é estritamente necessário? Eu estou usando uma célula que o nome dela é muito grande, é muito difícil, e aí eu vou ter que usar sigla no texto, porque não tem outra alternativa. Ou então a sigla é tão popular que vai ser mais fácil a pessoa saber a sigla do que saber o texto. Por exemplo, uma sigla muito popular agora, RT-PCR. Então, vai ser mais fácil dizer que o exame da Covid é RT-PCR do que eu falar todo o nome ali para a pessoa. Então, de forma geral, a sigla ela não nos ajuda. Porém, existem situações especiais que você pode trabalhar com isso. Então, gente, isso traz um nível a mais de complexidade para o seu conteúdo. Esse nível a mais de complexidade para o seu conteúdo é o que você precisa refletir. Será que o meu leitor vai entender? Eu, quando estou fazendo revisão de conteúdo, eu saio retirando todas as siglas desnecessárias, limpando o texto
de uma forma muito mais fácil para o seu leitor. Pegando aquele conteúdo textual e simplificando na linguagem dele, mesmo que seja cientificamente. Então, a ciência é bem para isso. A gente precisa trazer essa comunicação, porque tudo cada vez mais está escasso. É como se você pensasse assim, essa simplicidade. Uma criança de 5 anos é capaz de entender o que você está falando? Se você for capaz de explicar aquela informação para uma criança de 5 anos, o seu texto está claro. É isso que a gente quer dizer da linguagem científica. Então, o que eu quero te falar na prática? É que se você quer dizer assim, você quer falar uma linguagem simples, é como se fosse a mãe explicando para uma criança de 5 anos aquele conteúdo. É realmente simples, é realmente fácil, é realmente com a visão muito mais prática. Então, a linguagem científica deve trazer esses elementos considerados básicos. Então, a criança de 5 anos é o seu leitor. Se você não consegue pensar de forma prática para o seu leitor, é porque você precisa ainda treinar melhor a sua comunicação e a simplicidade do conteúdo. Bem, então, os meus alunos eles já tiveram sucesso em avançar e simplificar a linguagem daquela informação, daquele conteúdo. Interprete o seu conteúdo para que ele entenda de forma muito mais prática. Agora, quais são os problemas que as pessoas falam para mim? Os guias de redação eles são complexos. São complexos de uma forma que eu não sei fazer. E por que que você sempre pensa assim, eles são complexos e eu não consigo fazer, eu não consigo aplicar? Porque você não está fazendo o efeito mãe com o seu guia. Você não está pegando o guia de redação e usando todos os dias. A mãe não repete todo dia para a criança que ela tem que comer verdura? Então, o guia repete todo dia para você o que você tem que colocar no seu artigo científico. E aí você vai colocar repetidas vezes, vai aprender repetidas vezes que aquelas informações são as informações básicas. Eu não sei sobre a análise dos dados. O que eu vou fazer se eu não sei sobre a análise dos dados? Eu vou lá me aprofundar um pouco mais em análise dos dados para compreender a lógica desse guia. Então, vença essa ideia de que o guia ele é complexo. Ele não é complexo. O que falta é a sua maturidade na produção daquela informação. E como é que a gente cria maturidade, gente? Fazendo, não tem outra fórmula, fazendo todos os dias. Artigo científico é para ser redigido, escrito todos os dias, não é quando a gente precisa. Porque um pouquinho todo dia você vai aprendendo a lógica científica todos os dias de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Então, até simplificar a sua linguagem a partir dessa sua comunicação. Agora, qual é o jeito errado que você tem de fazer tudo isso? É achar que você vai ter um milagre divino, aqui vai cair tudo aqui na sua mente e você, opa, agora eu sou expert em escrever cientificamente. Não acontece isso. Eu fiquei muito surpresa, inclusive, com o desempenho dos meus alunos. Por que eu falo surpresa? Porque a gente sempre vai devagar no processo de treinamento da redação científica. E no caso, o que eu falo devagar, para mim, é escrever um artigo científico em um mês. Quando eu vejo que os meus alunos têm uma habilidade de escrever um artigo científico em menos de um mês, eu vejo que eles entenderam a lógica e a aplicabilidade diária daquele método. Eu já disse isso, que a gente pode até escrever um artigo científico em menos tempo. Mas será que é um bom artigo científico? É um artigo científico que vai trazer clareza de informação, que vai trazer uma contribuição para a ciência de uma forma muito mais robusta, muito mais objetiva? Então, isso a gente tem que pesar. Hoje, gente, eu falo assim com sinceridade para vocês. Você pode até publicar
um volume de artigos científicos alto, uma produção alta de artigos científicos, aumentar a sua performance, inclusive. Mas você tem que escolher se você quer publicar um bom conteúdo ou um conteúdo ruim. Se você quer cair na revista predatória, por exemplo, publicar na revista predatória, ou se você quer publicar em uma revista boa, em uma revista séria. Eu não estou falando aqui uma revista boa, uma revista séria, só a revista que tem um bom fator de impacto, mas uma revista de uma instituição séria, de uma universidade, de uma associação, ou de um espaço em que realmente se acredita fazer ciência. Porque quem está começando, normalmente, a publicar uma revista técnica não tem fator de impacto, isso é natural do processo. Eu incentivo muito os meus alunos que estão escrevendo pela primeira vez seu artigo científico a publicarem nessas revistas. Por que eu incentivo que eles publiquem nessas revistas, ainda que estão começando, mas são revistas sérias, comprometidas, que têm uma equipe por trás daquilo fazendo um trabalho legal? Porque é o exercício de fazer ciência. É o exercício de começar a pensar cientificamente. Então, tudo isso a gente precisa entender. Então, você não acha que vai cair na sua mente esse processo de escrever cientificamente. Agora, qual é o jeito certo que eu penso? Sempre. Que eu penso e que eu vivo. Eu não ensino aqui nada para vocês daquilo que eu não tenho experiência prática, daquilo que eu não faço. Eu só ensino aqui a vocês o que eu faço, e o que eu faço todos os dias é pegar o guia de redação e usar o guia de redação. Tem vários guias de redação que você pode utilizar. Bem, os mais comuns para a área da saúde, estudos quantitativos, é o Strobe, por exemplo. Então, a gente pode utilizar esse guia a nosso favor. Então, se você passa toda vez a usar o guia de redação para escrever cientificamente, você vai desenvolver a habilidade de entender cada passo do artigo. Hoje, de tanto eu usar o guia, eu poderia nem utilizá-lo mais, nem usar o guia de redação como uma referência prática para a minha redação científica. Eu simplesmente poderia esquecê-lo durante essa nossa construção de conteúdo, de tanto que eu faço isso. Mas eu uso o guia. Por que eu uso o guia de redação na hora que eu estou escrevendo um artigo científico? Porque pode existir uma atualização, pode existir uma nova percepção do conteúdo, pode existir ali um insight. Eu falei, puxa, isso aqui eu sempre entendi que era assim, agora a ficha virou porque eu estudei mais um pouco sobre esse conteúdo. Então, cada vez que eu uso o guia como um guia de cabeceira, né, como um livro de cabeceira, eu falo guia de cabeceira, eu estou aplicando um caminho correto na redação do artigo científico. Então, esses guias de redação, a gente tem um lugar para achar, que é o que eu vou responder aqui. Qual guia? A gente tem um lugar estratégico para achar esse guia. E esse lugar estratégico é um site muito conhecido. É um site que a gente usa para buscar diversos guias de redação, para que a gente consiga localizar ali aquela informação de forma muito prática para aquilo que a gente vai trabalhar. Nesse site tem vários guias, não é só um guia. Estou dando aqui um nome, por exemplo, Strobe, que é um guia para a área da saúde. Mas lá você vai buscar o guia conforme a sua necessidade. Inclusive, tem vários guias em português. Qual é o problema, muitas vezes, dessa nossa localização da informação ou daquele nosso conteúdo que a gente está trabalhando? É que a gente esquece justamente da nossa fonte. Deixa eu colocar aqui para vocês o nome desse site para que vocês visualizem de forma um pouquinho mais prática. Deixa eu só informar aqui. Para que vocês, só um minutinho, vejam aí que vocês podem localizar esse conteúdo. Bem, vou colocar aqui na tela, deixa eu ver se vai aparecer.
Aqui no Instagram talvez não esteja aparecendo, vai aparecer no YouTube, tá? Mas o nome desse site que você vai achar os guias de redação é Equator. Não sei se a gente consegue colocar aqui no Instagram, tá? Se a gente conseguir colocar, seria legal. O Equator, ele é um site, você pode colocar aí www, depois eu vou deixar também nos stories, www.equator.com. O Equator é um site que traz todos os guias de redação de todas as áreas. Você é da área de veterinária, vai ter um guia de redação lá para você, para fazer estudos clínicos na área de veterinária. Você é da área de enfermagem, vai fazer um estudo clínico, vai ter um guia lá para você. Você está fazendo uma pesquisa qualitativa, vai ter um guia lá para você. Quem chegou agora, bom dia. Vai ter um guia lá para você. Então, tudo isso você vai conseguir localizar nesse site. E aí você vai pensar. Então, você vai pensar que, de forma muito clara, a nossa forma de escrever cientificamente vai ficar muito mais fácil com o guia. Por quê? Eu localizo o guia, pego o guia e sigo o roteiro básico. Qual é o roteiro básico? Introdução, método, resultados e discussão. Então, eu vou seguir a estrutura IMRD. E o guia vai destrinchar essa estrutura, te dizendo assim, olha, coloca isso, é que nem a mãe com a criança. Coloca isso, coloca aquilo, coloca tal informação, coloca tal conteúdo. E esses guias de redação, eles vão te ajudar a entender assim. No método, eu estou aqui no meu método agora. No método, você precisa a informação de forma prática. Você vai colocar contexto e população. Então, você vai descrever. Ele fala em detalhes as características dos seus participantes. Você vai descrever aquele conteúdo básico que você precisa colocar. Você vai descrever ali qual é o local de pesquisa, a situação do seu local de pesquisa. Então, tudo que tem relação com o contexto, ele vai detalhar nesse guia. Aí, você vai escrever aquelas informações. Lá no guia de redação, na segunda parte, vai ter amostra, como eu coloco as minhas informações em relação à amostra, a minha população específica. Então, você vai lá e vai escrever. Fez um cálculo do tamanho da amostra, então ele vai dizer, coloque as informações do tamanho mínimo da amostra. Então, o guia de redação vai te nortear em relação a esses aspectos. E aí ele vai trabalhar variáveis. Eu queria contar uma história para vocês sobre essa questão de variáveis. Por muito tempo, não existiam os guias de redação. Então, a gente escrevia muito fundamentado na nossa experiência acadêmica. E aí, em um determinado momento, escrevendo cientificamente, eu e o grupo de pesquisa que eu trabalho, tínhamos entendido assim, por que a gente vai colocar aqui as variáveis e suas categorias no método, já que elas estão descritas na tabela? Isso, a Priscila colocou aqui, equatornetwork.org. Então, é esse site, gente, que a Priscila sugeriu aqui para vocês. Que ela já deve ter consultado lá a partir da dica que eu falei. Então, se você colocando no Google Equator, você já vai ter essa informação. Bem, e aí, o que aconteceu? Imaginei, já está lá nos meus resultados, a tabela, com as categorias. Eu preciso repetir no método, vai ficar cansativo para o leitor.
E aí saiu o guia de redação. E o guia de redação diz: tem que descrever as variáveis no método. E a gente falou, mas gente, isso está repetitivo, por que vai descrever? Porque o método é o passo a passo que a pessoa se prepara para o que ela vai encontrar nos seus resultados. Então, é interessante pensar que o guia de redação está te dando um elemento daquilo que é básico para você colocar dentro do seu artigo científico. Então, isso simplifica a sua jornada do que você deve escrever cientificamente. Isso simplifica a produção do seu artigo científico. Então, você está lá no método, contexto, população, amostra, seus participantes, variáveis. Depois disso, equator, exatamente. Depois disso, você vai trabalhar com o quê? Critérios de elegibilidade. Mas, Ana, os critérios de elegibilidade não tinham que vir lá no começo dessa história? Gente, a ordem que você vai colocar dentro do método não importa. O que importa é que a informação esteja posta. Se você não coloca a informação dentro daquele conteúdo, você não vai conseguir, de fato, trazer o que é básico. Então, critérios de elegibilidade. Está lá dentro do guia de redação, você tem que escrever sobre isso. Eu preciso definir quem vai entrar na minha pesquisa, quem não vai entrar, na realidade, quem entrou, quem não entrou, com o meu leitor. E aí, eu trabalho análise de dados, aspectos éticos. O guia de redação, ele ajuda a gente a pensar de forma muito prática sobre o que é o básico. O básico que deve estar inserido dentro desse trabalho. Se você não aprende o básico desse caminho, como é que a gente vai aprender o avançado? É que nem os alunos que estão iniciando, às vezes, meus alunos da especialização. Quando eles chegam e falam assim, mas professora, eu quero aprender sobre análise dos dados. Aí eu falo assim, mas você já aprendeu a interpretar resultados? E por que eu falo isso? Porque quando a gente aprende a interpretar os resultados de qualquer estudo, interpretar é ler e entender. A gente aprende de forma muito mais fácil a escrever e a fazer a análise, porque a interpretação já está aqui, introduzida mentalmente e contextualizada. Bem, então, os guias de redação vão facilitar para você esse passo a passo desse conteúdo, desse material. Então, se eu pudesse lhe dizer de uma forma prática o que você deve fazer daqui para frente, sem perder a oportunidade, nenhuma vez, todos os dias, seria: use diariamente um guia de redação para cada fase do artigo científico que você está construindo e que você está fazendo. Gente, esse é o nosso episódio de hoje. Eu quero te dizer que hoje à noite nós teremos live às 19h07, em que eu vou te contar sobre os bastidores do artigo científico. Eu estarei ao vivo com um aluno falando sobre o artigo científico, tirando suas dúvidas. Se você também deseja participar desse episódio, é só mandar um direct e a gente bate um papo ao vivo aqui pelas redes sociais do seu artigo científico. Então, vejo vocês mais tarde. Amanhã também teremos live pela manhã às 19h. Amanhã pela manhã às 7h07 e hoje à noite às 19h07. Vejo vocês na próxima.